Hora da lição! Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Olha só, eu vou fazer um resumão aqui da lição número 3, tá bom? Eu peguei de sábado até segunda, mas para não ficar muito repetitivo, eu vou ser mais objetivo em um resumo, tá ok? E de terça até sexta, que eu não gravei separado, eu vou resumir logo a semana toda, tá bom? Já vou pegar de sábado até o estudo adicional, para que nós possamos ter uma ideia aí mais prática do que é o dízimo, tá bom? Terça-feira, dia 17 de janeiro, o propósito do dízimo. Quarta-feira, 18 de janeiro, dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. Quinta-feira, 19 de janeiro, um dízimo honesto e fiel. E sexta, 20 de janeiro, estudo adicional. Eu quero aproveitar um momento também para convidar você que está chegando agora, que ainda não está inscrito no canal. Eu vou convidar você para se inscrever agora, tá bom? Clique aí onde tem inscreva-se, vai aparecer 3 sinos. Você aperta o primeiro, que é de todas as notificações. Clica aí no sino. Aí você vai ser notificado, ou seja, avisado, toda vez que entrar um vídeo aqui no meu canal Evanilton Paixão, tá bom? Aí você vai ser avisado para você acompanhar. Curta, dê seu like, dê seu apoio, comente, dê sua opinião sobre os temas que estamos estudando aqui. E também nos ajude compartilhando também os links, os vídeos nas redes sociais, suas redes, igrejas, WhatsApp, e convidando os amigos e parentes também para se inscreverem aqui no canal, tá bom? Conto com o seu apoio. Vamos lá então, né? A semana, lição número 3, a semana fala sobre o pacto do dízimo. Então nós vimos aqui que Deus fez um pacto com o povo israelita, o povo hebreu, e antes do povo hebreu, Abraão já exercitava devolvendo o dízimo. Então, devolver dízimo não é coisa só para os israelitas, ou seja, foi só para eles no Velho Testamento, mas é algo de agradecimento a Deus, no modo geral. Não foi só para os hebreus. Então, na lição de domingo, fala sobre o dízimo equivale a um décimo. A gente já estudou sobre a 10ª parte. Deus pede a 10ª parte. E eles tiravam a 10ª parte dos bens que possuíam. E quando a moeda, ou seja, o dinheiro, passou a existir, eles tiravam também do bem financeiro, que é o dinheiro que vem até hoje, até nós. Ou seja, de tudo que possui, seja os bens de propriedades ou bem financeiro também, de tudo que nós ganhamos, devemos ser gratos a Deus. Segunda-feira vem falando sobre onde fica a casa do tesouro. A gente já sabe que a casa do tesouro é a igreja, que é o local apropriado que nós devemos levar os dízimos. Na terça-feira, 17 de janeiro, nós estudamos sobre o propósito do dízimo. Nós vimos aqui que o propósito de Deus era enviar para os levitas para mantimento, para que eles fossem sustentados, e eles eram os ministros e sacerdotes na obra de Deus, no Antigo Testamento, e vem até hoje. Então, hoje os pastores são os ministros, e o propósito do dízimo é como pagamento para que eles mantenham a obra, eles continuem na obra de Deus. Tá certo? Tem pessoas adequadas para a obra de Deus, para conduzir e administrar a obra de Deus. Então, precisamos cumprir o pacto. E, na verdade, é uma solidariedade. Se não existisse pacto, todo mundo dava o que achava que tinha que dar, e achava que era para dar mesmo e não devolver, e que eu só vou dar se eu quiser. Então, Deus criou o mandamento. Deu ordens para cumprir, e é mandamento, está lá em Levítico. E precisamos cumprir o mandamento de solidariedade para que essa obra seja mantida. Então, o propósito do dízimo é para isso, para manter o pacto de fidelidade com Deus, para que os ministros eles continuem na obra, sendo pagos justamente como mantimento, como antigamente para a obra, porque o pastor ele só tem esse serviço, precisa ter esse serviço e dedicação 100% na obra de Deus.
E na quarta-feira, dia 18 de janeiro, nós estudamos sobre o tema dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. Por exemplo, eu recebo meu salário R$ 1.216, um exemplo. E aí quando eu pego o contra-cheque, olho lá, está R$ 1.216 bruto, mais descontado, um exemplo, R$ 116. Aí eu fico com líquido de 1.100. Aí eu vou e tiro 10% dos 1.100. Na verdade, a lição nos apresenta e biblicamente, teologicamente, me prova que é de tudo que eu possuo. Ou seja, quem é autônomo já tem uma ideia assim mais definida do que recebe. E aí não desconta imposto nem nada, ele já pega e já fica mais fácil. Mas quem trabalha de carteira assinada, os impostos tem que pagar e as empresas já deduzem os impostos de INSS e tralalá, de imposto trabalhista, então já desconta. Na verdade, já descontou do seu, porque é de tudo que você recebeu. Você recebeu 1.216. E aí descontou do meu salário isso. Então, veio menos, veio 1.100, um exemplo. Então, eu preciso fazer o cálculo de 1.216 do bruto. 1.216, porque foi tudo que eu recebi. E agora, mesmo descontados, é assim mesmo, os impostos trabalhistas eles já tiram antes, então se releva por esse motivo aí de que é lei. Então, o lucro nós calculamos em cima do bruto. Por quê? Porque é de tudo que nós recebemos. Nós recebemos, a nossa bênção foi do salário total e foi descontado. Então, eu preciso fazer o cálculo desta maneira, tá bom? E quinta-feira, dia 19 de janeiro, falou sobre um dízimo honesto e fiel. Precisamos continuar sendo fiel e verdadeiro, honrando a Deus, que é nosso mantenedor e que é o sustentador, Ele que supre as nossas necessidades. E no terceiro parágrafo de quinta-feira diz assim: o dízimo não é arbitrário da nossa parte. O dízimo e a casa do tesouro são nossa responsabilidade. Então não é eu que defino ou você que define, eu acho que vou fazer dessa maneira. Foi um ponto de mandamento que Deus colocou, ou seja, um mandamento que Deus colocou lá no passado. E vem como uma herança para que sejamos abençoados. Só seremos abençoados se fizermos desta maneira. Então, Ele que o fez, foi Ele que colocou como mandamento para que nós possamos ser fiéis. E em sexta-feira, dia 20 de janeiro, estudo adicional, tem uma frase bem interessante aqui que diz o seguinte: devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. Ellen White está lá em Testemunhos para a Igreja, página 305. Então, que nós possamos ser fiéis a cada dia da nossa vida, lembrando que tem uma obra através do dízimo, que nós precisamos honrar a Deus, o pacto do dízimo. Então, que eu e você possamos honrar Ele dessa maneira, agradecendo a Ele, vá com sua família no dia que for devolver o que é de Deus, com alegria e felicidade, porque Ele te dá as bênçãos e você devolve. Nós possamos devolver com alegria a Deus, não porque, tem que pagar o salário de alguém, porque Deus mandou e tem que fazer, não, mas porque você ama a Deus e Ele criou isso como ponto de salvação. E depende disso a minha salvação também. Então, como o salmista diz: o que darei ao Senhor por tudo que Ele me dá, pelas bênçãos, se tudo já é dele? Honre a Deus com a sua própria vida, com o seu caráter, reconhecendo que Deus é dono de tudo e te dá as bênçãos. É dessa maneira. Então, que Deus abençoe você e que nós possamos fazer a nossa parte para sermos abençoados. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse resumo da lição. Aqui nós aprendemos e fixamos que nós precisamos ser fiéis a Ti. Que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima Hora da Lição.